Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve palavra nesse 23º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje nos apresenta, da parte de Jesus, o grande mestre, para nós o único mestre, aqueles critérios necessários para o seu seguimento. Porque se há uma coisa que é desejo de Cristo para nós, é que nós o possamos seguir. Ele não quer ser admirado simplesmente, não quer ser celebrado, não quer ser exaltado, nunca quis ser festejado, rezado, ele quis sempre ser seguido. E por isso que ele sempre vai costurando esses critérios necessários e indispensáveis ao seu seguimento por parte de todos nós. E o primeiro critério de hoje, e ao mesmo tempo é um puxa-vanco de orelhas, um chamamento de atenção, é que nós devemos ter cuidado com o apego. Aliás, o que é o apego? Apegar significa agarrar-se, às vezes de forma obstinada, para não dizer obcecada, a uma crença de que sem essas coisas ou sem essas pessoas eu não serei feliz. E aí eu me agarro àquilo e àqueles. A batalha dos apegos é muito difícil a gente ultrapassar. E quem emocionalmente tem muitos apegos terá muita dificuldade na vida. Porém, desapegar-se é um trabalho que só tem começo, não tem fim. É um trabalho para toda a vida. E a gente tem que ir se desprendendo pouco a pouco, se desfazendo daquilo que parecia que era tudo, e depois se converte em algo muito pequeno. Daquilo que parecia que era um valor absolutíssimo, depois extremamente relativo e pontual. Esse discernimento que está no nascedouro dos nossos desapegos é a parte mais difícil do próprio desapego. Discernir, distinguir, separar, encontrar o equilíbrio de tudo, colocar os pingos nos is, saber o que vale e o que não vale, o que vale muito e o que vale muito pouco. Se a gente não sabe fazer essa distinção, naturalmente vai cometer muitas incorreções. E vai tomar o absoluto como se fosse relativo em alguns momentos, e vai pegar no relativo e elevá-lo a uma condição de grandeza que ele não tem e nunca pretendeu ter. Essa questão do apego, ela é muito antiga. Mesmo antes de Jesus Cristo, as religiões tradicionais do Oriente, 600 anos antes, por exemplo, já diziam que a maior dificuldade do ser humano que ele tem de superar na vida é a tendência ao apego e à aversão. Porque da mesma forma que a gente se apega a coisas e a pessoas que a gente acha que são indispensáveis a nós, nós também nos afastamos de coisas e pessoas que julgamos serem ofensivas a nós. Os dois erros, os dois extremos. E como diz a sabedoria popular, os extremos sempre, em algum momento, se tocam. E se tocam muito dentro de nós. Então, por que a gente não se deve apegar a coisa e a pessoa nenhuma, elevando-as à condição de elementos superiores e imprescindíveis a nós e a nossa suposta felicidade? Por uma razão muito simples, porque nós não sabemos o que são as coisas de verdade. Nós não conhecemos as coisas. Aquilo que parece ser muito bom, depois se converte numa coisa muito ruim. E aquilo que no começo é muito ruim, se transforma numa coisa boa. E eu e vocês estamos fartos de ter exemplos assim em nossas vidas. Às vezes a gente não quer sair de casa para um lugar, eu não vou, é chato, não vai prestar, eu vou, mas já sabe que não vai dar certo. Aí quando a gente chega lá é uma maravilha. Eu devia ter vindo, era antes para cá. Isso só para citar um pequeno exemplo de como as coisas são. A gente não sabe o que presta e o que não presta. Então, para sair da tentação, do apego de um lado e da aversão do outro lado,
Só nos resta a política do acolhimento, da aceitação. E eu sempre penso comigo, veio para mim, é meu, me pertence. Não me cabe fazer as vezes de Deus e ficar separando e julgando, aquilo não presta, então vá para os outros. Aqui é bom, venha para mim e para os meus. Eu não sou Deus, não tenho essa compreensão. Eu não tenho essa bola de cristal. Eu jamais vou chegar a esse consenso. Portanto, veio para mim, me pertence. É bom, é gostoso, é agradável, me faz rir. Ótimo, vou fazer o melhor proveito disso. Não é tão bom, é ruim, é extremamente desagradável, me maltrata muito, também farei o melhor proveito que eu puder disso. Dialogar com as coisas que nos chegam, não para repudiá-las ou para abraçá-las, mas para tirar delas o ensinamento e a lição que elas nos têm para dar. E todas elas têm a sua lição específica. Eu não posso pedir de uma coisa ruim a lição que uma coisa boa tem, porque é específico do que é bom. Mas também não posso pedir a uma coisa boa a lição que uma coisa menos boa tem para dar, porque é específico de uma coisa menos boa. A sabedoria está em acolher todas elas de forma tranquila, serena, sem nos deixar levar, muito menos afetar mortalmente, nem por umas, nem por outras, mas desfrutando, crescendo e evoluindo com todas. Coisas boas não precisam de coisas ruins para nada, elas têm a sua própria independência. Coisas ruins não precisam de coisas boas para nada, também têm o seu próprio caminho, mas nós precisamos das duas. E esse é um grande dado que é difícil a gente colocar na cabeça, porque quando elas nos vêm, fazemos logo a distinção e os julgamentos, e separamos aquilo que presta, na nossa concepção, daquilo que não presta. E aí nós caímos naquela palavra de Jesus Cristo, que vocês se lembram tanto quanto eu, quando ele dizia que alguém plantou joio no meio do trigo, e logo um discípulo perguntava, Senhor, então vamos lá arrancar o joio, deixar só o trigo? Não, pode ser que você arrancando o joio, arranque também o trigo, confunda uma coisa com outra, deixe para o final, no final o Pai fará essa colheita. Às vezes nós queremos colher sem ter a ferramenta, os instrumentos, os recursos, a inteligência, tudo aquilo que nos capacita para fazer uma colheita bem feita, justa e à altura daquilo que necessita de nós. Esse é também um elemento fundamental. Lembro-me daquela história que eu acho muito interessante, que contavam, para saber o que é bom, o que é ruim, a gente nunca sabe, daquele senhor que tinha, a única riqueza dele era um cavalo de raça, puro sangue, que ele ganhou ninguém sabe de onde. E ele morava na zona rural, uma casinha muito pequena, simples, não tinha recurso nenhum. E aquele cavalo, vez por outra, ele levava para uma exposição, vinha lá alguém, fotografava, era capa de revista, ele ganhava um dinheirinho, ia se mantendo com aquele cavalinho dele. Não tinha mais nada. Tinha um filho apenas, o filho ainda era adolescente, e era submisso a ele em tudo e por tudo. Lá pelas tantas, certa feita, o cavalo sumiu do curral à noite, sem ver nem para quê. Esse homem ficou desesperado, mas depois acalmou. Os vizinhos vieram quando souberam da notícia, o cavalo sumiu, a única riqueza daquele coitado. E aí diziam, mas que coisa ruim, não foi que lhe aconteceu? E ele serenamente dizia, eu não sei se é ruim, não sei se é bom, mas que aconteceu, aconteceu. Uma semana depois o cavalo voltou, também sem ver nem para quê, trazendo mais 7 cavalos iguaizinhos a ele, puro sangue, de raça. E entraram todos na pastagem. O homem não perdeu um e ganhou foi 7 a mais. Todos os vizinhos sabedores da história corriam lá, meu senhor, mas que coisa maravilhosa lhe aconteceu ao senhor, que coisa boa. Não, ele disse, não sei se é bom, não sei se é ruim. Esse homem deve estar louco, não sabe de nada. Começaram a fazer o adestramento dos chamados cavalos selvagens, ele e o filho no cavalo adestrava, ele outro e tal. Já no último adestramento, o cavalo correu com o filho, o largou por aí no chão e o filho partiu a perna em 3 lugares e mais machucou a coluna.
ficou ali engessado, paralisado. A vizinhança toda foi lá e disse: mas meu senhor, que desgraça que aconteceu para o seu filho, que coisa mais ruim. Não, não sei se é bom, nem sei se é ruim. 15 dias depois foi deflagrada uma guerra. Todos os jovens da idade do filho dele foram chamados, convocados compulsoriamente para a guerra. Morreram todos eles, menos o filho, que não foi, estava todo quebrado. Que coisa boa, que sorte o seu filho teve. Eu não sei se é bom e não sei se é ruim. A gente poderia levar essa história ao infinito, porque de fato a gente não sabe o que é bom e o que é ruim. Na ausência desse saber, resta-nos pegar tudo, acolher tudo. Isso não quer dizer que a gente tem que ir por aí catando o que não presta. Não, porque o padre disse que agora o que não... Não. O que não presta e veio para você é seu. Mas o que não presta e veio para a sua mulher não é seu. Deixe com a sua mulher que ela tem que fazer o trabalho que você está fazendo consigo em relação ao que lhe vem. Se veio para o seu filho, não tenha pena. E não queira pegar isso como bandeira sua, porque não é responsabilidade sua. Você pode até ficar um pouco chocado, se condoer, ser solidário, dizer: meu filho, eu estou aqui para o que der e vier. Mas faça o seu trabalho com aquilo que a vida colocou em suas mãos. Esse trabalho é nosso, ele é pessoal. E se alguém não fizer, ou se alguém fizer pelo outro, estará em pecado. Não cumprirá essa primeira exigência criteriosa que o Evangelho nos oferece, para não ter nem apego e nem aversão. Depois, quem não deixa pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, não pode me seguir. Ele vai aprofundando a questão dos apegos e chega ao nível familiar, porque Jesus Cristo sabe dos muitos perigos que há no universo dos afetos. Se a gente não tem cuidado, a gente se deixa envolver de tal maneira na relação emocional e afetiva da família com aqueles que nos querem bem, supostamente, e a gente não vai para frente, não caminha. Será o filhinho de papai e o filhinho de mamãe a vida toda. E o pai e a mãe amam os filhos, não é quando dizem assim: meu filho, eu te amo tanto que eu quero que você venha para cá e nunca saia daqui. O amor verdadeiro é aquele que diz: meu filho, vá ao encontro do seu destino. Seja o mais feliz que você possa, ainda que eventualmente isso aconteça longe de mim. E que Deus o abençoe. Esse é o amor verdadeiro, o amor que solta, que liberta. Não é o amor que agarra, um amor que traz para dentro da gente. Isso é amor próprio, isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Isso é querer tirar vantagem da vida dos outros. Ainda que sejam nossos filhos, nós não temos esse direito. E é por isso que Jesus Cristo nos faz esse alerta acerca dos perigos e dos riscos que há no mundo dos afetos. Não nos deixemos dominar por esse universo das relações sentimentais. Façamos o que tem de ser feito, porque senão nós estamos perdidos. Nós ficaremos muito presinhos ao amor de poucas pessoas e ao suposto amor dessas pessoas, porque às vezes não é amor de verdade. E mesmo em família é um sentimento que precisa ser apurado, dilapidado, melhorado, aperfeiçoado, porque a gente às vezes acha que sabe amar e acha que já ama suficientemente. Então, a função da família, por exemplo, dos pais ou de quem faça as suas vezes, é tornar os seus membros independentes e autônomos. É claro que uma independência e uma autonomia relativas, mas sempre uma independência e uma autonomia. E o que é uma pessoa independente? É uma pessoa que pode tomar decisão por conta própria. O que é uma pessoa autônoma? É uma pessoa que pode colocar essa decisão em prática por conta própria. Duas coisas que a gente precisa fazer na vida: botar a cabeça para pensar e agir por nós próprios, porque a vida vai exigir isso quando a gente não tiver mais pai e mãe por perto, não tiver mais ninguém para tutelar, não tiver mais o padre da paróquia, que é o meu confessor, para me instruir, não tiver mais o meu patrão querido, que tem sempre bom senso para me dizer, ou meu funcionário predileto, que tem tanta sabedoria para me informar. Sou eu e eu mesmo.
Meu pai dizia, quem não tem tu, tem que ir tu mesmo. E a vida é assim, nos empurra para nós próprios. E se a gente não ganhar essa independência, essa autonomia dentro de casa, que é o lugar do exercício dessas coisas e de mais outras, a gente não vai ganhar na rua com facilidade. Porque o mundo é um ambiente muito hostil, via de regra, extremamente adverso, contrário a muito daquilo que é valor para nós. A nossa casa, o ambiente familiar, serve também para isso. Terceiro critério, não paremos naquilo que já conhecemos. Os de casa são conhecidos. Os valores, as coisas que nos dizem, também nós já sabemos. E às vezes, todos os dias, nós ouvimos as mesmas coisas dos nossos. Não nos contentemos com isso. Há muita coisa para ser dita e há muita coisa para ser escutada. E quando a gente para, por algum motivo, alguma razão, naquilo que a gente já conhece, o que a gente já conhece se torna um obstáculo ao conhecimento. Quando a gente para naquilo que a gente já experimentou, a nossa parada ali se torna um obstáculo a experiências maiores. Quando a gente para nas pessoas que nós amamos, as pessoas que nós amamos se tornam um obstáculo ao amor. Então o amor é muito mais forte. O conhecimento que tem para ser deslumbrado, vivenciado à nossa frente é muito mais do que aquilo que a gente já deslumbrou e já foi capaz de vivenciar. Quarta coisa importante, saibamos cortar o cordão umbilical com os nossos antepassados. Nenhum de nós tem a obrigação, nem o direito de repetir os nossos pais, nossos avós. O que o meu pai me disse enquanto conselho é muito bom, lá atrás quando ele me falou. Agora, se hoje, para os meus filhos, meus netos, eu vou dizer a mesma coisa, talvez não seja tão adequado. Os tempos mudaram, as dificuldades, os problemas são outros, os desafios têm outro rosto. E eu posso até dizer, mas a criança vai ficar olhando para mim com aquela cara de tédio, que não está entendendo absolutamente nada. Eu não posso transferir as coisas de antes para as coisas de hoje. E eu me lembro de um dos evangelhos de Jesus Cristo, quando os fariseus foram até ele e disseram, Senhor, por que é que os teus discípulos não cumprem a tradição dos antigos, como fazem o dos fariseus? Jesus Cristo quase que respondia assim, porque os meus discípulos não são antigos, meu Senhor. Eles são novos, são de agora. Nenhum de nós pode responder com coisa antiga as coisas de agora, as perguntas de agora. Tem que ser capaz de se recriar, se reinventar, usar a inteligência, a criatividade, a inventividade, os dons, os potenciais internos, a capacidade de olhar com bom senso para as coisas todas, para dar uma resposta agora, e não respostas antigas. As antigas são a referência que nos ajudam, nos iluminam, nos inspiram, e só. A resposta tem que ser dada por nós, nesse exato momento da nossa vida. Depois, quinto aspecto, saibamos deixar os outros para encontrar nossa própria solidão, nossa profundidade, nossa essência, nossa verdade. Essa solidão não é ausência de interlocução, mas é a mudança de interlocução. Ao invés de conversar, de ouvir o papai, a mamãe, o vovô, a titia, o amigo, o padre, o bispo, quem quer que seja, o livro que eu li, o programa de televisão, esse podcast maravilhoso que escutei de um mestre da atualidade, escutemos a nós próprios, de vez em quando. Porque se todas as escutas não passarem por esse crivo da nossa própria experiência de escuta, nada feito. Repetiremos, copiaremos inadequadamente, falsificaremos aquilo que veio dos outros, porque não é nosso ainda, não nos pertence. E a falsificação é terrível na vida da gente. A gente não pode falsear absolutamente nada. E essa solidão é a nossa condição de vida. Nós somos sozinhos, viemos sozinhos e vamos voltar sozinhos. E diante de Deus, eu tenho para mim, não sei dizer com certeza,
Mas desconfio que Deus não vai perguntar quando a gente estiver lá: e aí, como é que está seu marido? E seu filhinho mais novo, como é, já melhorou daquele pé quebrado? E aquela gripe que não passava nunca da sua sogra, já passou? Ele não vai perguntar. Ele vai perguntar: e você, o que é que fez com aquilo que eu lhe dei? Lembrem-se da parábola dos talentos. O que é que você fez com os recursos que a vida lhe ofereceu? Quando chegar o pai, ele pergunta: e você, o que é que você fez? Quando chegar o filho, a mesma pergunta é feita. Então é importante que nós tenhamos isso na nossa cabeça e no nosso coração. E eu terminaria lembrando apenas essas duas parábolas que Jesus Cristo conta. Daquele que vai guerrear contra o inimigo, de repente percebe que tem apenas 10.000 soldados, e antes de começar a atirar, ele levanta uma bandeirinha de paz, porque percebe que o outro vem para cima dele com 20.000, e ele não tem condições de ganhar a guerra. E a outra parábola: quem é que vai começar a construção de uma torre, e de repente percebe que não tem as condições de chegar até o fim, para no começo, nem começa, para depois não servir de zombaria para os outros. Começou e não tem recursos para terminar. De uma forma muito breve, o que é que essas duas parábolas nos querem dizer, dentre tantas outras coisas? Eu diria duas coisinhas básicas. Elas são, no fundo, os ingredientes que não nos podem faltar no nosso processo de crescimento, de realização, de busca da felicidade de cada um de nós. Eu me lembro sempre, quando eu ouço essas palavras, do processo de coaching, que é tão famoso e tão atual. Alguns de vocês sabem o que é isso. O que é um processo de coaching? É aquele processo que visa ajudar uma pessoa a conquistar os seus objetivos de vida, transportando-a do lugar onde ela está para o lugar onde ela quer estar. Esse é um processo que serviria para todos nós, com certeza. Então, eu preciso ter visão do lugar onde eu estou agora, das minhas situações atuais, dos meus recursos, das minhas dificuldades, e olhar para onde eu quero chegar e traçar um caminho. Então, eu preciso de visão, de planejamento estratégico, de ação e depois de avaliação. Todo dia eu preciso disso na minha vida. As parábolas também nos estimulam a praticar a arte de não acabar. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. A arte de não acabar. Porque geralmente a pessoa que começa uma coisa e não termina é sempre criticada. Ah, mas você começou, investiu tanto ali, não foi para frente. Você fracassou. Às vezes o fracasso é terminar, não é parar. Então vamos agora exercitar o contraponto dessa crítica que muitas vezes o mundo nos faz inapropriadamente, porque quem sabe da vida somos nós. Às vezes, só porque nós começamos uma coisa, não temos obrigação de continuar com elas. Podemos e devemos acabá-las ali, no nascedouro. Não importa o investimento que nós já fizemos, em termos de dinheiro, em termos de energia, em termos de tudo. Terminá-las traz-nos mais prejuízo do que pará-las exatamente naquele lugar e naquela posição. Exemplos muito concretos e banais. Comecei a ler um livro que me disseram que era muito bom. Depois de 40 páginas, esse livro não serve para nada, pelo menos para mim. Deixa o livro de lado. Não perca tempo com o resto das páginas. Comecei a assistir um filme, e o filme realmente já está com 40 minutos, não me diz absolutamente nada. Me perdoe quem me indicou, mas vou desligar a TV. Vou passar para outra coisa. Comecei a comer uma comida, e como sempre acontece, meus olhos funcionaram mais do que a boca, e aí eu botei muita comida no prato. Menos na metade da comida eu já estou satisfeito, farto ao extremo. Não vá até o fim, só porque disseram que é falta de educação parar no meio. Pare no meio, porque o prejuízo de ir até o fim pode ser maior a nível de doença para você. Aprender a arte de não continuar aquilo que não se justifica continuar. Aquilo que é improdutivo, aquilo que é ruim, que é nocivo, que me dá prejuízo, que me atrapalha, que me incomoda muito, que me machuca, que me maltrata, que me mata de uma forma
ou de outra. Fiquemos com essas breves mensagens e que elas nos ajudem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.